A paz do Senhor para todos os irmãos. Pastor André Luiz aqui de Leopoldina, Minas Gerais. Vamos continuar com os estudos aqui da Epístola aos Hebreus. Agora vamos no capítulo 3, que diz assim: Portanto, irmãos santos, participantes da chamada celestial, considerem o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, o qual, sendo fiel a Deus, que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele, de tão maior glória que Moisés, é tido por digno, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se havia de dizer. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, e se manifestemos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Bem, queridos, aqui o escritor de Hebreus, ele fala de Moisés, que foi um homem fiel em toda a sua casa, e ele foi fiel até o fim. Levou o povo, cumpriu o mandato de Deus. Mas a palavra de Deus diz aqui que nós temos que considerar como sumo sacerdote e apóstolo Jesus Cristo, porque ele, de tão glória que Moisés, é tido por digno, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Ou seja, quem constrói uma casa tem mais honra do que a própria casa. Assim também é Jesus. Jesus, lá no Velho Testamento, lá no início de tudo, ele estava com a Trindade. João, no Novo Testamento, ele chama Jesus de o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Então, Jesus era o Verbo, palavra na boca de Deus, para a criação. Mas ele vem e depois, porque toda casa é edificada por alguém. E quem edifica toda a nossa casa? Como está dizendo Hebreus. Mas os que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se havia de dizer. Mas Cristo, como filho, sobre a própria casa, a qual somos nós. E se manifestemos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. O que o escritor de Hebreus quer dizer, Moisés, ele fez até tipos, mas Jesus, ele foi toda a referência daquilo que Moisés falava no Velho Testamento. Ele é o Cordeiro Pascual, ele é o bode expiatório, ele é aquele que verdadeiramente tira o pecado do mundo. Então Jesus, o Hebreus quer dizer para nós aqui, que lá no Velho Testamento era falado em figuras, mas vem Jesus e cumpre tudo à vista de todos. Então, por isso Jesus, com seu sacrifício, ele é superior a Moisés. E por isso que Cristo, embora humilhando-se a si mesmo, à semelhança da carne pecaminosa, é ainda o construtor de todas as coisas. Quer dizer que ele é muito maior do que Moisés. Nós vamos lá em João, capítulo 1 e 3. Está aqui, João 1 e 3. Só para nós lermos aqui, para a gente ter vínculo de explicativo, para os irmãos entenderem quem é Jesus e por que ele é superior a Moisés. João 1 e 3. Tá aqui, vamos lá, rapidinho, só para nós lermos. Olha, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus estava no princípio da criação, quando Deus falava, haja luz, e havia, falava, palavra, ele estava no princípio. Então, tudo que se fez, foi criado, foi por ele, e para ele. Então, o escritor diz que mais galardão tem aquele que faz a casa do que a própria casa dita. Então assim também é Jesus, que veio fazendo a criação, então ele tem mais excelência do que a própria criação. Ele foi feito carne, ele veio em carne como nós, sentir as nossas misérias, sentir as nossas limitações, mas a sua vida, a sua carne não tinha pecado, ele não pecou. E em tudo não pecou. E isso que é a diferença de Jesus para com Moisés. Os anjos também não nasceram de pecado, mas eles não tinham a mesma glória que Cristo. Eles são serventes. Cristo é Pai e Filho, é a segunda pessoa da Trindade. Então, querido, nesse estudo de Hebreus, guarde a palavra que Jesus é superior a Moisés, se humilhou, mas para que eu e você tivéssemos liberdade e resgatássemos de volta a nossa liberdade, a nossa liberdade com Deus novamente, a nossa intimidade novamente com Deus. Fomos perdidos pelo pecado, mas Jesus veio e resgatou de volta a liberdade que nós tínhamos perdido e a intimidade com Deus. Deus te abençoa, Deus te guarde e abra a tua mente. E o próximo nós estaremos falando mais de Hebreus em nome de Jesus.